atrás, ninguém pode dizer ele errou, ele falhou e ele pecou. Porque ele começa agora no ministério dizendo, olha, agora eu vou começar no ministério. E a Bíblia diz assim que quando ele vai pregar na cidade dele, muitos não o aceitam, porque começam a dizer, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Esse aí não é aquele que estava aqui na cidade? Só que entenda o que ninguém falou. Esse aí não é aquele que andava bebendo? Esse daí não é aquele que andava fumando? Esse daí não é aquele que andava usando droga? Não. As pessoas falaram da vida dele, o que ele fazia, mas não tinha o que dizer o que ele fez de errado. Então eu entendo algo, quando eu estava lendo aqui eu entendi algo. Que o Espírito Santo ele falava ao meu coração. Que ser cristão não é quando eu estou aqui na igreja. Que ser cristão não é quando eu estou pregando a palavra. Ser cristão é quando alguém não está me vendo, quando não tem ninguém perto, quando eu olho para um lado, olho para o outro, eu falo, agora eu estou sozinho, agora eu posso falar o que eu quero, fazer o que eu quero, que ninguém está vendo. Não, nós. Ser cristão é quando eu estou sozinho, eu digo, mesmo eu ainda estando sozinho, existe um Deus que me vê. E além de existir um Deus que te vê, existe um acusador. Existe ainda um acusador. Ou seja, então entenda que eu posso ir em algum lugar, eu posso fugir de todas as pessoas. Mas eu não vou conseguir fugir de Deus me enxergar. E ainda assim, não vou conseguir do inimigo estar vendo o que eu estou falando e o que eu estou fazendo. Por quê? Porque o Senhor ele me vê para saber qual é o propósito do meu coração. E o inimigo ele me vê para ele fazer as minhas acusações. Para me acusar, para te acusar. Então entenda que quando Jesus ele começa o seu ministério, ele passa pela cidade dele, que é Cafarnaum. E as pessoas começam a dizer, começam a falar, começam ali a dizer sobre ele, mas não podiam dizer que ele cometeu pecado. E o que eu quero que você entenda nesta noite? Ser cristão é quando eu e você não fazemos para ninguém e por ninguém. Ser cristão é quando eu aprendo a fazer por mim. Por mim. Eu deixei de beber, de fumar para agradar a esposa. Eu deixei disso e de aquilo por causa do marido. Eu deixei disso e de aquilo por causa dos filhos. Eu deixei disso e daquilo por causa de tal pessoa. Daí a pessoa abandona, o que você faz? Vai lá na pessoa assim, eu fiz tudo por você, o que você não teve troca? É ou não é? Olha tudo que eu fiz por você, e se ainda me abandona, se ainda me deixa, se ainda briga comigo, se ainda fala contra a minha vida, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque não adianta agradar os outros não. Porque você fez por você. Não fez por você, você fez para as pessoas. E Jesus ele estava fazendo por quem? Por ele, pelo sacrifício dele. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele morreu em uma cruz, nós sendo ainda pecadores. Então entenda que o plano de salvação que Jesus ele preparou para nós não aconteceu naquele momento. A Bíblia vai dizer que aconteceu antes da fundação do mundo. Entenda isso. O plano de salvação não aconteceu quando o homem pecou. O plano de salvação não aconteceu depois que Noé entrou na arca e os filhos nasceram, uma geração foi morta. Não. O plano de salvação ele aconteceu na eternidade.
Sabe quando era o plano de salvação de Jesus? O antes que houvesse luz. Sabe como era o plano de salvação? Antes que os anjos fossem criados. Sabe quando era o plano de salvação? Ele era antes de dizer haja luz. Entenda uma coisa. O Senhor, Ele tinha um plano. E antes de nos formar, Ele já sabia, porque Ele é onisciente. E Ele disse, eu vou preparar um plano de salvação. E Jesus já foi preparado este plano. Porque Jesus é antes. Então quando Ele vem, Ele tem uma vida, Ele demonstra para o inimigo que é possível viver sem o erro. E em todos os lugares que Ele passava, as pessoas viam os milagres e as maravilhas. Mas sabe o que as pessoas não conseguiam? Encontrar um erro para acusar Jesus. Encontrar uma falha para prender Jesus. Encontrar alguma coisa para questionar a autoridade de Jesus. Mas levantaram-se testemunhas falsas contra Jesus? Levantou. Pegaram pedras para atirar em Jesus? Pegaram. Tentaram matar Jesus um monte de vezes? Tentaram. Mas não por aquilo que Jesus fazia. Era pela inveja, era pelo ciúme, era por um monte de coisa. Então entenda o que Jesus ele estava tentando demonstrar para mim e para você. Jesus estava demonstrando assim, quando Ele curava um cego, quando Ele levantava um paralítico, quando Ele ressuscitava um morto, quando Ele fazia algum milagre, Ele estava dizendo, este milagre não aconteceu agora, este milagre aconteceu há mais de 30 anos atrás. Porque se eu não conseguisse ter uma vida sem pecado, eu não poderia estar fazendo milagre agora. E é isso que nós não entendemos. Em alguns momentos da nossa vida, sabe o que damos ênfase? Quando as pessoas oram e o milagre acontece. Quando a pessoa prega e algo sobrenatural acontece. Só que não damos ênfase, sabe no que? Como que tem que ser a nossa vida. Porque quando estamos fazendo para o Senhor, mesmo assim ainda existe um acusador. Porque você pode fazer e não viver aquilo que você está falando. Você pode ensinar as pessoas a andar no caminho certo e você mesmo não andar. Você pode pregar para as pessoas não mentir, mas você pode mentir. Você pode pregar para as pessoas não enganar e você pode enganar. E ela não conhece a sua vida, não conhece o seu dia a dia, a pessoa vai falar, ai que bênção, que coisa maravilhosa. Lembra que eu falei que existe Deus e o inimigo, mas o inimigo está dizendo, eu vou pegar ele. A hora que ele menos esperar, eu vou colocar alguém lá para ver o defeito dele. Porque ele está fazendo, mas não está mudando. Ele está fazendo, mas não está sendo transformado. Ele está fazendo, mas não está deixando de errar. Entenda que o ministério de Jesus ele aconteceu. Mas você mas Jesus ele era Deus. A Bíblia vai dizer que ele era Deus. Mas a Bíblia vai também dizer que ele foi encontrado na forma de homem. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou e se encontrou na forma de homem. Entenda que Jesus, ele sofreu e padeceu tudo que eu e você pudéssemos padecer. Ele teve fome, ele teve sede, ele chorou. Então as emoções humanas que nós temos hoje
Essas emoções estavam sobre Jesus. Mas Jesus, ele tinha que fazer algo que quem sabe eu e você não temos a responsabilidade de viver uma vida sem pecado. E sabe por que nós pecamos hoje em dia? Porque quem sabe nós não temos essa responsabilidade. Não, se eu falhar, depois Deus me perdoa. Se eu errar aí, eu dobro o joelho, peço perdão, Jesus, ele vai lá e me perdoa. Nós não aprendemos a ter uma vida de responsabilidade e dizer, Senhor, eu não quero pecar. Senhor, eu não quero dar um falso testemunho. Senhor, eu não quero ser uma coisa na igreja e fora dela outra. Eu não estou dizendo que o Senhor não perdoa. O Senhor perdoa todos os pecados. Só que como Ele perdoa todos os pecados, você não vai ficar impune daquilo que você fez. Se amanhã ou depois você estiver aqui louvando, se amanhã ou depois você estiver aqui pregando, e de repente você está lá no fundo uma pessoa que quem sabe você deu um mau testemunho lá fora. E a pessoa vai olhar para você e vai dizer, mas ser crente igual aquele lá, não quero ser, velho. E até outro dia estava brigando comigo aqui, agora está lá louvando. Então os nossos compromissos em alguns momentos, entenda, de ter uma vida sem pecado é porque o diabo não vai poder nos acusar. Ele não vai poder dizer que você falou, que você fez, que você estava, que você era, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Não, porque a minha responsabilidade é com quem? Com o Senhor. E essa responsabilidade não acontece quando eu estou pregando, quando eu estou ministrando, quando eu estou louvando. Essa responsabilidade acontece anos e anos antes. Porque ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém é transformado de um momento a outro. Quem sabe nós podemos dizer que Jesus ele se preparou 30 anos para viver o ministério de 3. E sabe o que acontece hoje? As pessoas se preparam muito para viver o ministério o resto da vida. Sempre tem que ser ao contrário. Tem que ter mais preparação, mais entrega, mais renúncia, mais pedido de perdão, mais transformação. Quando você for dar um mau testemunho, você lembrar e dizer, eu não posso, mesmo que eu queira, mesmo que eu tenha razão, mesmo que é para fazer, você diz, não vou fazer. A escolha é de quem? É sua. Você vai poder dizer para Deus assim, Deus, me obrigaram a dar aquele mau testemunho. Vai poder dizer? Deus, Senhor, me obrigaram. Você não viu o que ele fez lá? Eu fui obrigado a dar aquela resposta. Não. Sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai se levantar e vai dizer assim, você fez porque você quis. Porque você podia dizer não e você disse sim. Então, a culpa é de quem? Sua. O que eu preciso entender é que Deus ele está sempre aí para me ajudar. Mas Ele não vai tirar as minhas responsabilidades. É por isso que se eu não colocar na minha mente, no meu coração e dizer assim, eu não posso errar. Eu não posso dar falso testemunho. Eu não posso mentir, eu não posso enganar, eu não posso brigar, eu não posso ir colocando um monte de coisa na sua mente que você não pode e vai ser isso eu não vou fazer, sabe por quê? Porque eu me preocupo com o meu testemunho, eu me preocupo comigo, eu me preocupo com quem eu estou me tornando. E quem eu e você temos que nos tornar? A Bíblia diz que eu e você, nós temos que ser parecidos com Cristo. Paulo ele vai dizer, sedes os meu imitador, como eu sou de Cristo. Será que você olhando, nem é para
Paulo, deixa Paulo. Olhando para Cristo, você consegue dizer, Senhor, eu estou conseguindo ser o seu imitador. Eu estou conseguindo ser o teu imitador. Porque o testemunho de Jesus qual foi? Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente, ele apanhou a noite inteira. Ele levou chicotadas a noite inteira. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Mandaram ele carregar a sua cruz. Leve a sua cruz. E a Bíblia vai dizer que ele foi levado mudo ao matador. E sabe o que é mais interessante? Sem cometer pecado algum. Sem errar. Sem falhar. Sem mentir. Sem enganar. Sem fazer nada de errado. Ele foi pendurado em uma cruz. Até o momento que ele vai dizer o quê? Está consumado. Senhor, eu consegui viver esses 33 anos sobre a terra e não pequei. Eu cumpri o meu. E qual era a visão que ele estava passando, irmãos? A visão que ele estava dizendo: olha, vocês são meus discípulos. Vocês viram tudo que eu fiz. Façam o mesmo. Mas nós fazemos? Não. Primeira oportunidade estamos brigando, primeira oportunidade estamos questionando, primeira oportunidade estamos mentindo, primeira oportunidade estamos se levantando um contra o outro. Daí a desculpa, sabe qual é a desculpa? Eu não consigo me controlar. Não é isso? Não, mas sou uma pessoa tão nervosa, sou uma pessoa tão irada, você não me conhece, mas eu não consigo me controlar. Será que quando você chegar perto para morrer, você vai dizer assim: Senhor, lá no céu, eu não consegui me controlar. Jesus vai dizer assim: não, eu te entendo que você não se controlar. Tem um lugar preparado para você aqui. O que você acha? Jesus ele vai dizer isso? Não, né? Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então entenda que nós mesmos nos enganamos com as nossas desculpas. Nós mesmos nos enganamos. Quando dizemos: não consigo, nossa, não é tão difícil, eu não consigo me controlar, eu não consigo, eu sou uma pessoa assim, tão assim. Sim. Só que só entra no céu quem tem mudança de vida. Só entra no céu quem tem mudança de comportamento. E sabe o que é mais interessante? Jesus nunca vai te obrigar. E nunca vai dizer: você precisa mudar. Mas ele sempre vai colocar na palavra dele aqueles que entram no céu e aqueles que não entram. Jesus ele sempre quer a nossa mudança, mas ele nunca vai nos obrigar. Se você diz assim: Senhor, é tão difícil, eu sou uma pessoa nervosa, Jesus vai dizer: está tudo certo, continua vindo na minha casa, continua me buscando, continua aí, continua do jeito que você está. Só que entenda que vai ter um dia que vai ser um acerto de contas. E nesse dia, eu não vou poder dizer: Senhor, é que eu era uma pessoa tão nervosa, Senhor, tão irada, tão revoltada. Eu era uma pessoa assim que não podia falar, que eu já brigava, já xingava, mas é que é difícil. Eu não conseguia me controlar. Porque quando você fala para mim, quando você fala para o irmão que está do seu lado, quando você fala para os seus familiares, para as pessoas, todas vão tentar te abraçar, te ajudar, estar ao seu lado, né? Dizer: não, mas é assim mesmo, tenha calma, você vai conseguir, te encorajar. Só que os anos e os tempos vão passando.
E cada ano que passa, e cada dia que passa, nós nos aproximamos mais de Cristo. Seja para um arrebatamento com a igreja, ou seja, para a minha morte. E entenda que na minha morte não tem desculpa. Porque quem tem que se controlar? É você ou as pessoas que estão em volta de você? É eu. É eu que tenho que me controlar. Porque a Bíblia vai dizer assim, cada um dará conta de si. De si. Eu não vou poder dizer, Senhor, mas você não entende quem era a minha família. O Senhor me deu também uns filhos lá, um esposo que, olha, eu não conseguia, olha, era só para misericórdia. Senhor. Quem mandou o Senhor me dar uns filhos daquele lá? Quem mandou o Senhor me dar uns parentes, uma casa, meus netos, meus bisnetos, meus vizinhos? Senhor, por que o Senhor me deu uma casa naquele lugar, com aqueles vizinhos? Eu não aguento aqueles vizinhos. Irmãos, isso é desculpa para não querer mudar, transferir aquilo que é seu para as pessoas. É verdade. Cada um dará conta de si mesmo. Você não vai dar conta do que o outro fez para você fazer. Você vai dar conta do que você fez. Você não vai chegar assim, não, mas a pessoa me ameaçou. A Bíblia, Jesus vai dizer assim, que quando ele era ameaçado, ele não ameaçava. Então, se eu sou seguidor de Cristo, tem que fazer o quê? Quando eu sou ameaçado, está tudo certo, vira as costas e vou embora. Quando alguém briga, pode gritar, eu vou gritar. Quando alguém tenta brigar comigo, fica me pirraçando o dia inteiro, o que eu tenho que fazer? Vou fazer. Vou louvar, vou adorar, vou glorificar. Mas nós conseguimos? Não. E por que nós não conseguimos? Porque nós não temos um compromisso de dar um bom testemunho. E esse bom testemunho não é para as pessoas. Esse bom testemunho é para nós. Porque aquilo que temos intenção de fazer não é para agradar a nós. Aquilo que temos intenção de fazer é para agradar as pessoas. É para que as pessoas nos vejam que estamos conseguindo fazer. Não nós. Você tem que ver que você está conseguindo fazer para você mesmo. Porque se você passar um dia inteiro sem brigar com as pessoas e chegar no final do dia, você vai dizer glória a Deus. Eu dei um bom testemunho para mim. Eu venci. Eu consegui. Eu alcancei. Então é isso, irmãos. Jesus, ele venceu. Ele conseguiu, ele alcançou. Mas ele ficou 30 anos sobre essa terra, 33, sem errar, sem falhar, para construir uma religião, para construir um plano de salvação, para demonstrar para mim e para você que você consegue. Que eu consigo. Mas eu preciso fazer o quê? Querer. Comece a querer ter um bom testemunho. Vamos participar da ceia, que as horas já se adoram.